partir de agora você vai acompanhar a entrevista do site SRZD. Nós estamos no gabinete do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia. E nós vamos conversar em 4 blocos. Vamos falar sobre cidade, vamos falar sobre o governo estadual do Rio de Janeiro, falar de política, evidentemente, vamos falar do âmbito federal, da sucessão presidencial e vamos depois uma espécie assim de César Maia para o César Maia, falar de coisas mais amplas. E a primeira pergunta que eu faço para o prefeito é a seguinte: tem gente dizendo que o senhor abandonou a cidade do Rio de Janeiro, quer ser blogueiro, quer ficar na internet, não governa mais com a atenção que governava antes. Quem está vendo? Está vendo que essas pessoas pensam que eu tenho uma jornada de 8 horas. Eu tenho uma jornada de 18 horas. Dentro da prefeitura? Para a prefeitura e para a cidade. Eu acordo às 5h30 da manhã. O blogueiro interrompe seus trabalhos às 7h30. A partir daí entra a prefeitura. O blogueiro só volta às 9h30, 10 horas da noite. Eu trabalho com um grupo da juventude Cidade Maravilhosa, a JCM, e eles realizam toda a parte tecnológica, toda a parte de formatar, de colocar no ar, de organizar o ex-blog, na verdade uma newsletter, tá certo? Uma rede. Por que não botou César Maia? Tem que ser ex-blog. É uma forma de se esconder, não? Não, está escrito Opinião e Informação, ex-blog é do César Maia. Eu botei ex-blog para dar um nome diferente à newsletter, que é um nome muito usado e parece que é uma coisa artificial. Aquelas cartas que a gente recebe, periódicas, e com isso o ex-blog pegou, o nome ex-blog pegou. Quer dizer, um ex-blog que não é blog, que é um comunicado direto. Então, por isso que há uma sensação de que é uma ocupação de tempo além daquele que eu realmente ocupo. Mas tem gente que diz assim, a saúde está uma porcaria. O prefeito sabe, já falou isso, mas não melhora. Tem gente que diz, o Rio Cidade parou. Para se ter uma ideia, o Rio Cidade Uruguai, na Tijuca, está parado há 2 anos. Qual a resposta tem? Bem, saúde melhorou muito. Onde? Porque nós tínhamos um sistema que estava falido, com despesas maiores do que as receitas, desequilibrado, onde os próprios fornecedores não garantiam a continuidade dos serviços, manutenção, conservação e os fornecimentos. Isso mudou. Nós conseguimos um acordo com o governo federal, com o Ministério da Saúde, devolvemos 4 mega hospitais, eles pagaram a dívida enorme que tinham conosco, nós normalizamos o fluxo de receitas e despesas e passamos a atuar na normalidade. Quer dizer, o que existe hoje são problemas absolutamente normais. Mas você tem ido, por exemplo, aos hospitais? Porque as pessoas reclamam sistematicamente, filas, demora, atendimentos que são marcados para o futuro. Sidney, se você olhar para a Suíça, eu diria nós estamos longe. Se você olhar para 3 anos atrás, melhoramos muito. Eu faço um acompanhamento rigoroso daqueles que nos cobram mais, que exercem pela população essa vigilância, esse controle de qualidade, que são os meios de comunicação. A redução de casos, rádios, jornais, televisões na rede municipal é drástica. O que não significa que a imprensa esteja vendo tudo como realmente as coisas são. Às vezes pode ter um erro de editorial. O mesmo que tinha antes. Quer dizer, as lentes são as mesmas, os repórteres são os mesmos, as cartas que recebem são as mesmas, os telefonemas, os e-mails. E, no entanto, o volume de reclamações diminuiu muito. E diminuiu nas nossas ouvidorias da saúde, das nossas coordenações e da ouvidoria principal, que é a minha. E melhorou enquanto o secretário municipal de saúde era Ronaldo César Coelho, porque muita gente diz também, o senhor sabe disso, né? Um banqueiro, né? O prefeito César Maia botou um banqueiro, uma espécie de forma de pagar uma colaboração de campanha, um apoio de campanha, e este banqueiro não entendia nada de saúde. Hoje é candidato ao Senado pelo PSDB, Tucano. Ele, na verdade, resolveu o problema, porque ele recebeu uma mega rede transferida pelo governo federal, com dívidas que vinham de 99, e ele levou a sacrifício dele, negociando isso durante 2, 3, 4 anos. O ministro Saraiva Felipe, deputado de Minas Gerais, com muito maior habilidade, resolveu em 15 dias, o que eles não resolveram em 4 anos. Isso acumulou uma dívida enorme. Nós pagávamos o que podíamos. Os hospitais funcionavam mal, contaminavam a nossa rede, e nós tínhamos essa crise de fornecimento. Ele, quando entregou para o Jacó Kligman, entregou com a dívida resolvida, entregou com os hospitais, mega hospitais devolvidos e com a situação equacionada. Se sacrificou a favor da cidade. Bom, e o Rio Cidade? Eu citei um exemplo aqui, Rio Cidade Uruguai, na Tijuca. Está 2 anos parado. O que manda? Agora vamos ver. O programa Rio Cidade como um todo. Você teve realmente uma curva de acomodação em função do deslocamento de recursos para os Jogos Pan-Americanos.
Agora eu começo a conseguir o retorno desses recursos. No caso do contrato da folha de pagamentos, que eu coloquei para dentro 350 milhões de reais, vai permitir a correção dessa curva. Ainda no seu governo? Certamente, imediatamente. Nós estamos com um Rio-Cidade entrando, que é o Lins de Vasconcelos, estamos completando os Rio-Cidades em função, alguns de problemas de atraso nosso. Por exemplo, Ilha do Governador, Cacuia-Pocotá. Outros não. Outros é um poste da Light, que não se consegue resolver com uma Light, tira o poste dali. Nós temos um problema só, que é esse que você citou. Porque nesse Rio-Cidade houve algumas falhas técnicas de projeto em relação à baia e que nós temos que corrigir. Os demais, o atraso, como o caso de Marechal Hermes, como o caso de Madureira, o atraso é exclusivamente produto dos postos da Light. Tem que fechar esse bloco de cidade, por exemplo. Dizem também que a prefeitura ela está voltando a cobrar multas em excesso e que é uma indústria da multa. Tem gente até que diz assim, eles querem fazer caixinha e tal. Prova que eu não tenho também dessa denúncia, mas a gente ouve dizer. Então a pergunta é, há uma indústria da multa na cidade do Rio de Janeiro? Não, há uma indústria da desobediência das normas. Você não multa porque quer multar. A pessoa atravessou o sinal fechado, a pessoa estacionou no local errado. O caso do radar, ele fotografa a chapa quando a pessoa passa da velocidade. O que você tem são hábitos que não respeitam aquilo que é legislação e que produzem uma quantidade enorme de atropelamentos, pessoas que ficam defeituosas, pessoas que perdem a vida. A indústria não é de multa, a indústria da desobediência. Prefeito, no próximo bloco nós vamos conversar aqui sobre a situação do governo estadual. O prefeito César Maia não quis ser candidato ao governo do estado. Faltou coragem? O que houve? Eu vou perguntar para ele no próximo bloco.